Ei, gente! Então, estamos começando hoje uma série nova no meu canal. Vamos começar uma série com o tema Enfrentando o Medo. E esse tema vai se basear em 2 salmos, o Salmo 23 e o Salmo 91. O objetivo dessa série é trazer para você vídeos curtos, mas que traz uma revelação profunda de forma o mais sucinta possível para que você consiga captar e usar isso como ferramenta para abençoar você, para abençoar os seus. Uma coisa importante é que você já sabe que o YouTube tem um jeito específico para classificar a importância de determinados vídeos. Então, se você se inscrever no canal, se você curtir o conteúdo, dar um joinha, se você comentar o que você achou e o quanto foi bênção para você aqui nesse vídeo, o YouTube vai entender que o vídeo é relevante para pessoas que têm a sua classificação dentro do YouTube. Então o YouTube vai mandar esse vídeo para essas pessoas. Então, ao fazer essas coisas, você vai estar contribuindo para que essa verdade chegue em mais gente. Além disso, você vai pegar o link e mandar para um monte de gente. Mas vamos começar com oração? Vamos orar e depois a gente vai falar desse tema, Enfrentando o Medo. E no vídeo de hoje, nós vamos dar introdução ao tema, tá bom? Se Deus quiser, serão 12 episódios nesse tema, Enfrentando o Medo. Vamos orar. Senhor Deus de Abraão, eu oro para que o Senhor nos dê a sua palavra nesse vídeo, que nesse momento de meditação da verdade, debaixo desse tema, que o Senhor fale conosco. Eu oro para que o poder do sangue do Cordeiro nos proteja desse lado da tela, mas também do outro lado da tela, onde o teu filho, a tua filha, está recebendo essa verdade, essa revelação. Senhor, em nome de Jesus, que a tua unção, que a tua graça se manifeste desse e do outro lado da tela para curar todo o medo, porque nós estamos decididos a enfrentar o medo, em nome de Jesus, debaixo da unção do Senhor, para vencermos e sermos curados, em nome de Jesus. Amém. Quero começar então lendo 2 textos, um texto no Salmo 23 e um outro texto no Salmo 91. Nessa série, a gente vai trabalhar esses 2 salmos porque esses 2 salmos giram em torno do medo. E como esses 2 salmos giram em torno do medo, a gente entende que Deus, nesses 2 salmos, nos dá ferramentas poderosas para a gente enfrentar o medo. O versículo do Salmo 23 que eu quero ler para você é o versículo 4. Olha que texto poderoso para a gente enfrentar o medo. Estou lendo na versão NVI. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Algumas versões me consolam. Então, observa que o Salmo 23 está trabalhando a ideia de eu não temerei, eu não terei medo. Agora, vamos para o Salmo 91, que também é um salmo onde Deus usa essa palavra para dar ferramentas para a gente enfrentar o medo. No Salmo 91, os versículos que eu separei para você é o versículo 5 e 6 do Salmo 91. E olha o texto. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Você não terá medo. Nos 2 textos, Salmo 23, Salmo 91, a ideia geral é: você não terá medo. Eu não terei medo. Porque nesses 2 salmos, Deus faz questão de ensinar a gente a dizer não para o medo. Antes de responder essa pergunta, me deixe te falar um pouquinho sobre o medo. O medo
é uma resposta instintiva do nosso sistema. O nosso sistema, diante de ameaça ou incômodo, diante de qualquer coisa que nos ameace ou nos incomode, o nosso sistema ele responde instintivamente de duas formas: com ira, que ataca, ou com medo, que foge. Então, essas duas emoções aparentemente antagônicas, elas nos impulsionam e nos faz agir instintivamente. A gente não precisa pensar para reagir com medo e a gente não precisa pensar para reagir com raiva. Toda vez que o nosso sistema lê que estamos sendo atacados, que estamos sendo ameaçados ou que estamos sendo razoavelmente incomodados, a gente vai reagir com ira. E a ira é a energia psicológica que faz a gente atacar. Ou a gente vai reagir com medo. Medo é a energia psicológica que produz o impulso que nos faz fugir e se esconder. Nós vamos usar mais a ira ou menos ou mais o medo dependendo de fatores como temperamento, treinamento, conhecimento. E alguns de nós têm mais tendência para o medo, outros de nós têm menos tendência para o medo. Mas focando no medo, esquecendo a ira, porque a gente não vai pensar na ira, não nessa série, o medo, ele é basicamente puro instinto, uma reação instintiva que, se a gente não governar, ela vai nos controlar completamente e vai nos levar ao ponto de paralisar. Mas aqui eu preciso que você entenda que o medo não é uma coisa ruim, ele é uma coisa boa. Como nós usamos o medo, se nós deixamos o medo nos controlar, ou se somos nós que controlamos o medo, é que define se o medo vai nos fazer mal ou vai nos fazer bem. Então, pensa no medo como o freio do carro. É claro que ninguém é louco de dizer que o carro não precisa de freio. Ninguém é louco de desligar o freio do carro. O freio do carro é necessário para dirigir. Se você entrar numa curva em alta velocidade e não tiver freio para ir reduzindo e curvando, você já sabe que vai dar acidente, não é certa? Então, o freio, ele não existe para impedir que o indivíduo dirija. Ele existe para ajudar o indivíduo a dirigir. Faz parte do conjunto que faz o veículo andar. O medo é o freio da gente. Então, ele não é uma coisa ruim. Mas, por outro lado, todo mundo sabe que se o freio travou e ele não solta, o carro não anda, então o freio é um problema. Então, a grande questão em relação ao medo não é a gente não ter medo, é a gente usar o medo de forma saudável. E nessa série, a gente vai ver algumas ferramentas para não deixar o medo nos controlar, não cancelar o medo completamente, não abrir mão do medo, mas também não deixar o medo nos controlar para que a gente consiga viver. Porque alguns de nós, por causa do momento que a gente está vivendo, e a gente está vivendo um momento difícil mundial, onde tem muito medo no ar. Eu me lembro de uma fala do Senhor Jesus, quando Jesus disse em Lucas 21, que nos últimos tempos, homens desmaiarão de terror por causa da expectativa das coisas que estarão acontecendo no mundo. O terror ali está ligado a medo, pavor. Então, eu acho que medo é a emoção dos últimos dias, medo é a emoção dos últimos tempos. E como tem muito medo sendo julgado dentro do nosso sistema psicológico, é preciso abrir os olhos, olhar para o medo, entender o medo, entender que ele é só uma emoção instintiva do nosso sistema, que não tem nada de errado em ter medo, mas que é preciso governar o medo para que o medo não governe a gente. Aqui eu volto ao Salmo 91 e ao Salmo 23
para ajudar você a entender que existe um conjunto de ferramentas nesses dois salmos para ajudar a gente a lidar com o medo. No Salmo 91, a ideia geral é encontrar um esconderijo em Deus. Se você observar o Salmo 91, você vai perceber que o Salmo 91 está cheio de esconderijos. E por que ele está cheio de esconderijos? Porque quando você sente medo, você instintivamente procura um caminho para fugir e se esconder. Quando você está com medo, o seu sistema inteiro sente um desejo quase irresistível de fugir e se esconder. Todo o seu sistema é preparado para isso. Você ganha energia para fugir, ganha musculatura fortalecida, ganha adrenalina, tudo para fugir. E o medo te convida para isso. O medo te convida para fugir e se esconder. E aí, o Salmo 91 como um todo te mostra um monte de esconderijo. Aí ele começa dizendo: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Só nos 2 primeiros versículos tem um monte de lugar para os medrosos se esconderem. Olha, tem o abrigo do Altíssimo, tem a sombra do Todo-Poderoso, abrigo e sombra, tá falando de lugar para você fugir. Tem o refúgio no versículo 2 e tem a fortaleza ainda no versículo 2. E se você for lendo o Salmo 91, você vai perceber que ainda tem muito mais esconderijos aqui e a gente vai trabalhar nisso nessa série. Mas o ponto onde eu quero te mostrar é que quando o Salmo 91 te dá esconderijos, ele está dizendo que na hora do medo não tem nada de errado em você fugir e se esconder. O que você não pode? Você não pode ser refém do instinto de fugir e se esconder. Quando o medo vem, a gente precisa olhar para ele, entender o medo e perguntar se agora é a hora de fugir e se esconder. E se for lugar para fugir e se esconder, Deus oferece. O nosso Deus entende que nós estamos num mundo onde existem muitas aflições. Foi o Senhor Jesus quem disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus entende que nós vivemos num mundo onde nós fomos enviados como ovelhas para o meio dos lobos. Então é claro que o medo vai acontecer e muitas vezes o medo vai estar nos dando um caminho correto. Nem todas as batalhas são vencidas enfrentando. Algumas batalhas são vencidas fugindo hoje para lutar amanhã. E isso é sábio. O que não pode é você ser escravo do medo e fugir sem olhar para ele, e fugir sem encarar o medo, sem perceber que fugir é a melhor razão mesmo, ou é a melhor opção, na verdade. Se fugir não é a melhor opção, então com medo mesmo a gente vai enfrentar. Uma das coisas importantes do medo é que o medo não tem que paralisar você e o medo não tem que te fazer fugir, não tem que te fazer esconder. É você quem decide. Você escuta a voz do medo que te diz: fuja e se esconda. E aí você analisa a voz do medo e pergunta: é realmente sábio agora? É realmente inteligente agora? É realmente estratégico agora fugir e se esconder? É. Então, perna para que te quero, foge e se esconde, tá na boa. Mas, às vezes, você vai fazer análise da situação que o medo te trouxe e vai perceber: não, agora não é hora de fugir e se esconder, agora é hora de enfrentar. E aí você vai enfrentar mesmo com medo, porque o seu medo não manda em você. Aliás, a melhor definição de coragem que eu já vi é aquela definição de que coragem é enfrentar mesmo com medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o que tem que enfrentar mesmo com medo. Então, o Salmo 91, ele apresenta muitos esconderijos dizendo para você que fugir e se esconder é sim uma opção saudável. O que não é uma opção saudável é você ser escravo do medo e fugir dele
sem encarar primeiro. No Salmo 23, a ideia do Salmo 23 é de que eu tenho alguém. No Salmo 91, a ideia geral é Deus colocou muitos esconderijos para mim. No Salmo 23, a ideia não é de que Deus colocou muitos esconderijos para mim, é um complemento a essa ideia. É de que Deus é alguém comigo. Então, sabe, uma das coisas que resolve o medo é companhia. Muitas vezes, quando a gente está com medo, uma das coisas que a nossa alma procura é quem está comigo. E no Salmo 23, como um todo, a ideia geral é tem alguém comigo na hora do meu medo. O versículo 4 resume essa ideia com uma força tão grande, porque ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando a gente está com medo, a gente precisa de companhia, a gente precisa não estar sozinho, porque ficar sozinho na hora do medo é horrível. Então, uma das coisas que complica quando a gente está com medo nesses tempos modernos é que surge um sentimento de vergonha, porque a gente não quer que ninguém saiba que estamos com medo. Porque para nossa cultura ter medo é sinal de falta de coragem, é sinal de covardia, mas não é. A verdade é que gente com medo também pode ser corajosa, gente com medo também pode ser guerreiro. É uma questão de governar o medo. Então, resumindo, para a gente fechar, e a gente já vai orar agora, já vou orar por você. Nesses dois salmos, no Salmo 23 e no Salmo 91, nós percebemos duas ferramentas poderosas, generalizadas, porque a gente vai um pouco mais fundo nesses dois episódios. De forma generalizada, os dois salmos trabalham com duas ferramentas poderosas para a gente lidar com medo. No Salmo 23, Deus nos diz que quando a gente estiver com medo, Ele será uma companhia segura. Eu estarei com você. No Salmo 91, Deus está dizendo que Ele vai prover o lugar para a gente se esconder, para a gente fugir, e que Ele precisa que a gente se pergunte se está na hora mesmo de fugir, porque se tiver, Deus vai prover um esconderijo, Ele vai prover uma fortaleza para nós. E eu quero fechar orando para Deus curar o medo que está no seu coração. E o desafio de Deus para você é que está na hora de enfrentar o medo. Está na hora de olhar nos olhos do medo e não se deixar controlar por ele. Está na hora de olhar nos olhos do medo e dizer: medo, eu não vou deixar você me controlar porque eu tenho companhia. Deus prometeu que Ele estaria comigo nos meus tempos de medo. Eu não vou deixar você me dominar, medo, porque se precisar mesmo fugir, Deus já proveu esconderijos, bastante lugares para onde eu posso fugir e me esconder. Deixa eu orar por você. Senhor, eu oro por essa pessoa que está ali do outro lado da tela, se submetendo a essa palavra, aonde o Senhor diz que é o Senhor que está conosco. É o Senhor que diz que a gente não precisa ter medo, que a gente não precisa deixar o medo governar a gente, porque o Senhor está com a gente e o Senhor não vai deixar a gente sozinho nessa parada e o Senhor não vai deixar a gente sem um lugar para se esconder. Eu oro pelo teu filho e eu oro pela tua filha que está ali do outro lado da tela, que a tua verdade o atinja em cheio, trazendo solução e vida para ele, em nome de Jesus. Amém. Tá startado, começou a nossa nova série Enfrentando o Medo e até o próximo episódio. Não esquece, se você não se inscreveu, se inscreve, dá um joinha aí embaixo e comenta o que Deus falou com você no episódio de hoje. Deus te abençoe e até a próxima.